Para começar. Bom dia, bem-vindos mais uma vez a uma Pegando-se as Escrituras, nessa manhã linda que o Senhor nos deu. Vamos orar para o Senhor estar falando conosco. Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua revelação a nós, através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos essa manhã por iluminação. Nós te pedimos por entendimento, Senhor. Tu não desperdiças nada, Pai. Tudo que Lucas anotou ali para repassar daquela defesa de Paulo diante daqueles judeus, Deus, que possa nos constranger, tocar o nosso coração, Senhor, que possa nos trazer entendimento, constrangimento, Senhor, que a gente possa pensar duas vezes nas nossas convicções, naquilo que a gente acha que é certo, Deus, e que a gente possa estar se abrindo para a Tua verdade, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá para Atos 22, começando, com uma memória de Atos 21. Nós vimos que em Atos 21 houve o fim da terceira viagem missionária de Paulo, né? Então, ele e o grupo chegaram na cidade de Tiro, agora já de volta na Síria, né? E ali eles encontraram discípulos na igreja de Tiro, que a gente não sabe como foi fundada, ou quando foi fundada, né? Ficaram ali 7 dias. Paulo sempre aproveitava a oportunidade para encorajar os irmãos, ele estava sempre ensinando, né? Aquilo que eles poderiam ter esquecido, que era importante, e aí eles, pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Lembra dessa história? E a gente falou muito a respeito disso, que o Espírito fala, revela, e a nossa aplicação para aquela revelação, porque quando a gente interpreta alguma coisa que o Espírito diz errado, aí era melhor que a gente nem tivesse recebido a informação. Então, a gente tem que estar sempre perto para entender, né, o que é que Deus está querendo fazer com cada revelação que Ele nos dá. E aí, a gente pulou aqui, né, nessa revisão, algumas cidades, Paulo vai passando por algumas cidades, às vezes passa um dia, e aí ele segue para Cesareia. Cesareia era a sede do governo romano ali, né? O governo ficava aqui, Jerusalém era a cidade principal, né, dos judeus, e Cesareia era a sede do governo romano. E aí eles ficaram na casa de Filipe, lembram Filipe, evangelista, não vou entrar em detalhes aqui, um dos 7, né? Ficaram com ele ali mais 7 dias, e aí desceu de Jerusalém um profeta chamado Ágabo, né? E ele profetizou mais uma vez, né, os sacrifícios de Paulo, que ele iria ser preso em Jerusalém, e aí os irmãos imploram a Paulo para não ir, mas Paulo insiste. Por quê? Porque Deus tinha dito que ia mostrar a ele o quanto valia a pena sofrer pelo seu nome. E aí Paulo vai para Jerusalém, ele é recebido com alegria na igreja, mas ele recebeu advertência, né? Havia falsas acusações com relação à pregação de Paulo, o ensino que ele tinha, e eles aconselharam Paulo a participar do cerimonial de purificação. Paulo não somente faz o seu cerimonial de purificação, como ele paga pela purificação dos companheiros dele que estavam fazendo aquilo ali também, né? E aí é bem interessante, porque nós vemos a entrada de alguns judeus da província da Ásia, lembra? Ficava lá longe a província da Ásia, ali onde tinha a igreja de Éfeso, e esses homens estavam aqui em Jerusalém, né? E eles estavam, em Cesareia, e aí, vendo Paulo no templo ali, agitaram a multidão.
agarraram Paulo, tiraram Paulo do templo e começaram a açoitá-lo ali. Aí fez-se uma confusão, a confusão chegou aos ouvidos, né, do comandante, e o comandante veio. Nessa confusão toda, né, nessa violência dos judeus, Paulo se sentiu ali como Estevão, né? Paulo viveu um momento similar àquele em que ele já tinha visto antes, um momento que precedeu o apedrejamento de Estevão, e naquela ocasião Paulo estava noutra posição, a posição do acusador, né? Agora ele está na posição de acusado. Enfim, comandante das tropas romanas veio ali, veio aquela confusão, mandou prender Paulo, pensando que ele era um arruaceiro, pensava que era um líder de 4.000 revoltosos da África lá. E aí, Paulo, ele pede autorização ao comandante, pede em grego, né? Mostrando que ele era um homem erudito, ele não era assim, ele não falava somente a linguagem do povo, e aí ele falou em grego com o comandante e pediu a ele para se dirigir à multidão. E aí ele recebeu permissão, ele se levantou na escadaria, numa parte mais elevada, pediu silêncio, as pessoas se calaram e ele começou a se dirigir ao povo, só que agora usando a linguagem aramaico, né? Lucas é bem detalhado quanto a isso. Por que Paulo está usando aramaico? Porque agora ele está querendo se identificar com aquela população local ali, né? Os judeus que falavam essa língua. E agora a gente vai ver a defesa de Paulo, né? Perdão. Paulo começa assim. Ele diz assim, em Atos 22, versículos 1 e 2. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então, Paulo disse, então, esses são os dois primeiros versículos. Primeira coisa, né? Paulo inicia a sua defesa, e eu grifei a palavra defesa aqui, por quê? Porque ele estava sendo acusado injustamente, né? E essa palavra é muito importante, porque Paulo está fazendo a sua defesa, mas ao mesmo tempo revelando a verdade de Deus, né? Ele aproveita essa ocasião para dizer assim: olha, o que eu estou falando é a verdade, com V maiúsculo, né? E ele usou para isso as mesmas palavras que Estevão usou quando ele foi fazer o seu discurso, né? Naquela ocasião que eu citei, que você pode ler, se você quiser refrescar sua memória, lá em Atos 7. E aí, no versículo 2a, você vai encontrar exatamente essa saudação que Paulo usou aqui. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Estevão disse as mesmas palavras, e isso certamente ficou na mente de Paulo, e ele retomou isso nesse momento. Isso ajuda a gente a viajar no tempo, minha gente. Quando a gente tem alguma impressão importante, aquilo revela para nós, né? Paulo estava ali dizendo, eu estive naquele lugar, eu acusei injustamente, e agora ele era o acusado injustamente, ele entendia aquela posição, e Deus estava mostrando a ele como proceder. E isso ele respondeu, né? Irmãos e pais, ouçam-me. Enfim, e lembrando, né, essa coisa que eu falei, que a audiência de Paulo agora eram judeus que queriam prendê-lo. Então, eles se achavam ofendidos, e agora isso explica todo o texto da fala de Paulo, né? Vejam como é que Paulo se dirige àqueles homens. Primeiro, ele se identifica, ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje.
Embora Paulo não tenha nascido na Terra Prometida, Paulo foi criado em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Então, ele foi criado no meio da fé judaica. E ele foi instruído, minha gente, por Gamaliel. Gamaliel, como o texto está dizendo, ele era muito conhecido ali, e eu citei aqui Atos 5, lá nos versículos 27 a 40, você vai ver Gamaliel fazendo a defesa dos apóstolos, uma ocasião que os apóstolos, Jesus disse, vá pregar, né? Eles foram soltos, e aí eles receberam a ordem, vão pregar no templo. Aí os apóstolos foram pregar no templo, e aí eles foram levados para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, veja, Gamaliel tinha tanta autoridade que naquela ocasião ele pôde abrir a boca e falar em defesa daqueles apóstolos, mesmo sendo judeu, né? E ele dizendo, né, aos mestres da lei que queriam matar os apóstolos, ele dizendo, olha, já ouvi outras pessoas antes falando, né, de Messias, e essas pessoas sumiu tudo a pregação. Se esse cara aí, né, esses apóstolos, esses homens, estão pregando alguma coisa que não é verdade, rapidamente vai sumir, a gente precisa matá-los. E se for verdade, então não tem impedimento, nada pode parar esses homens, né? E aí, o que aconteceu aqui naquela ocasião, né, nessa fala de Gamaliel, aqueles mestres da lei, eles que queriam, né, matar os apóstolos, açoitaram os apóstolos, mas os libertaram. E agora Paulo está dizendo, olha, eu fui instruído, e ele usa a palavra rigorosamente por Gamaliel. E aí ele declara, né, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. E aí eu trago um trecho, um versículo da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele se apresenta também aos Filipenses, né, no texto, e aí ele diz assim, circuncidado no 8º dia de vida, ele falando a respeito dele mesmo, né? Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e veja o que ele diz, quanto à lei, fariseu. A gente sabe que os fariseus eram os mais rigorosos defensores da lei judaica, né? Então, aquelas acusações que eles estavam fazendo a respeito de Paulo, ele disse, não sou eu essa pessoa, eu sou um fariseu de experiência, de vivência, treinado por Gamaliel. Vamos seguir. Versículos 4 e 5. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Paulo revela, eu fiz o que vocês estão tentando fazer, e eu fiz com sucesso, eu fiz com autoridade, né? Paulo tinha testemunhas entre os líderes da sinagoga que deram cartas a ele. Lembra da história dele ir para Damasco para prender os seguidores do caminho ali? Então, Paulo era um daqueles que saía, né, de Jerusalém e ia para cidades distantes para prender quem estivesse falando no caminho. Então, ali ele estava se identificando totalmente com aqueles homens. Veja, eu, Paulo, que estou falando a vocês, eu já fiz o que vocês estão fazendo, eu tenho testemunha entre os mestres da lei, né? E aí, continuamos. E agora eu peguei um trecho mais longo, os versículos de 6 a 11, porque eles contam a experiência de Paulo pela palavra de Paulo. Agora, a gente vê, né, isso aqui, como eu escrevi aqui embaixo, a história da conversão de Paulo, ela está narrada lá em Lucas 9, nós já passamos por isso há umas semanas atrás, né? Mas Paulo reconta essa história para persuadir os judeus. Na verdade,
o livro de Atos registra Paulo recontando essa história, né, como um testemunho dele, mais 3 vezes, além dessa, que a gente vai ler agora, começando no versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Minha gente, a experiência de Paulo, apesar, né, do clarão que aconteceu e todos viram, né, foi uma experiência pessoal, só dele. A palavra diz aqui, eu marquei em azul, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava com quem? Comigo, ele diz. Jesus estava falando com Saulo, né? Estava dizendo a ele, Saulo, Saulo, né? Porque me persegues. Então, as pessoas que estavam ao redor perceberam a luz, claro que viram Saulo no chão, né? Que ele caiu, mas a palavra, a mensagem foi para o coração de Paulo. O Senhor, ele fala conosco individualmente, minha gente. Às vezes a gente vê uma música, tá todo mundo ali no louvor, né, naquele ambiente, pá, mas Deus está falando conosco, ao nosso coração. Nós precisamos ouvir essa voz. Nós precisamos entender que Deus fala conosco individualmente. Lembra quando Pedro saiu ali do Pentecostes e começou a falar? Os homens entendiam Pedro falando na sua língua nativa. Deus fala com cada um, e é na sua linguagem, uma linguagem que ele desenvolve com você, e você recebe a sua mensagem pessoal, embora, né, outros possam estar ali ao seu redor. Deus fala individualmente com você. Fique atento, né? E não fique perguntando o que ele falou, o que ele quer dizer. Pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo de Deus. O que ele quer dizer? Eu não entendi isso aqui, Espírito. Isso é comigo? Tem a ver com isso ou com aquilo? Você está me dizendo isso? Ou é para eu esperar? Então, a gente precisa estar se voltando a Deus para saber a mensagem. Deus estava falando com ele. E aí, Paulo ouviu aquilo, né? Está falando comigo? Aí ele perguntou, estou perdido, Senhor, o que eu devo fazer aqui agora? Estou cheio de carta para prender os cristãos aqui, o que eu faço? E aí, Paulo, ele entenda essa palavra aqui no fim, né? Porque ele vai meio de trás para frente, né? Porque ele ficou cego, ele termina dizendo isso. O resplendor da luz me deixara cego, e aí, o que acontece? Isso a gente entende como o Espírito Santo mostrando a Paulo como ele era cego espiritualmente, apesar de ser um fariseu, apesar dele estar sempre, né, buscando a lei, lendo, tratando da letra, ele não estava enxergando a verdade daquela palavra. E aí, Deus deu a ele, né, uma experiência de humildade. Por quê? Porque ele precisou ser conduzido, e olha, eu ia grifar isso aqui, eu não grifei porque já tinha muito sinal, muita cor. Eles o levaram pela mão até Damasco. O Paulo, né, cheio de iniciativa, cheio de autoridade, cheio de poder, estava sendo levado pela mão, porque ele não sabia para onde estava indo. A gente precisa ser assim, sabe? Eu não entendo as coisas, e às vezes é assim, eu não
entendo. Se Deus quiser, ele fala comigo e tal. A gente não ouve uma sugestão, né? Assim, eu fico ali nesse negócio. Isso funciona para você, para mim não funciona. E a gente fica insistindo, às vezes, resistindo a Deus, mas a gente vê como Paulo se submeteu. Naquele momento, ele entendeu que ele estava fazendo do jeito errado, né? A intenção do coração dele era boa, mas o que ele estava, de fato, fazendo era errado. Continuando nos versículos 12 a 16. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Olha, vê, Paulo, lembra que ele tinha falado antes, eu era judeu de judeus, né? Eu era um fariseu, eu tenho vários mestres da lei, né, que me deram cartas, eu tenho gente no Sinédrio, que é testemunha daquilo que aconteceu. Mas Paulo não tinha só testemunha dentro do Sinédrio, em Jerusalém. Paulo também tinha testemunha em Damasco. Por quê? Porque ele tem uma testemunha, e uma testemunha respeitada, Ananias. O texto diz, respeitado por quem? Por todos os judeus que ali viviam. Então, Ananias, que era uma autoridade naquele lugar, né, em Damasco, foi ele que disse, olha, Paulo, né? Na verdade, o chamou de irmão, né? Irmão Saulo. Ele orou por ele e disse, recupere a visão. E na mesma hora, né? Ele pôde enxergar Ananias. Um detalhe aqui para essa oração, não é muito rebuscada não, viu, minha gente? É na autoridade, no poder do Espírito. Ei, irmão Saulo, chamando pelo nome, né? Seja curado. Recupere a visão. Nós estamos entrando num novo tempo, eu creio, na nossa comunidade ao largo, né? Em toda a comunidade anglicana do Recife, eu creio, e mesmo na província, sabe, alcançando lá, a gente está indo junto com toda a comunidade ali de João Pessoa, né? A gente tem vários espaços que estão queimando fogo, queimando nas diversas instituições, nas diversas igrejas, né? E a gente precisa entender que nós somos investidos de autoridade, que não é uma coisa misteriosa, nem uma oração muito rebuscada. Por quê? Porque é uma ação do Espírito Santo de Deus, né? A gente só tem que dizer assim, Espírito, essa é uma oportunidade do nome de Jesus Cristo ser glorificado. Haja aqui, cure, né? Essa coisa, a gente não dá ordem a ele, a gente dá ordem à doença, saia, né? Ao organismo, né? Recupere a visão, porque nós temos autoridade, a nossa boca tem autoridade que foi nos dada pelo alto, tá? E aí, Ananias orou por Paulo, ele recuperou a visão, e, veja, ele profetizou acerca de Paulo, né? E ele disse que Paulo ia ser testemunha de Jesus a todos os homens. Ele falou isso, né? E ele foi convidado a ser batizado por este homem respeitado, Ananias. Então, notem aqui, Paulo está fazendo a sua defesa, enquanto ele conta o milagre, ele conta a profecia, ele está passando a mensagem. Veja, eu não estou aqui falando
porque eu achei bonito, porque eu vi esse negócio, estou repetindo aqui que eu vi na minha rede social. Não, está falando da experiência dele, de fatos. A gente tem que entender que o nosso testemunho, a nossa experiência, ela tem poder, né, na vida de outras pessoas, né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 19:10, né? O testemunho de Cristo é o espírito de profecia, o versículo que eu amo, está sempre na minha cabeça. Atos 22, nos versículos 17 e 18, diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Minha gente, Paulo aqui, ele deixa claro que, embora ele tivesse aceitado Jesus como Messias, né, ele já estava pregando, né, na verdade, ele não tinha rejeitado os rituais judeus. Onde é que ele estava? Marcando aqui em azul, ele estava orando no templo. Então, veja, Jesus, a gente aceitar a salvação não tem nada a ver com ritos religiosos. Então, Paulo, ele tinha crescido naquilo que Deus tinha ordenado, né? Naqueles rituais. E aí, embora ele não fosse rigoroso quanto a isso, ele também, em cumprir isso, ele também não rejeitava isso. E é isso que Paulo está tentando explicar para aqueles judeus. Olha, eu fui a Jerusalém, não era a primeira vez que, né, que Paulo ia visitar Jerusalém, já tinha ido outras vezes, e ele estava orando no templo. E quando ele estava orando no templo, ele estava dizendo: olha, eu caí em êxtase. Isso não era uma experiência comum para aqueles homens, porque lembra que o Espírito Santo, antes, né, na experiência deles de Antigo Testamento, né, da lei, o Espírito vinha ocasionalmente, mas agora a gente tem o testemunho de uma pessoa que está caminhando com o Espírito Santo, né? A gente sabe que Paulo estava caminhando com o Espírito Santo agora. Aí ele diz: caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente. Ele estava sendo guiado pelo Espírito, que é uma coisa que a gente ressalta muito, né? Deus, ele conduz o crente, ele nos protege, ele nos direciona. É muito importante que a gente entenda que Deus quer esse relacionamento conosco. A nossa caminhada cristã não é uma caminhada isolada, é uma caminhada junto com o Espírito Santo de Deus, né? E aí eu queria salientar também que Paulo teve essas experiências sobrenaturais com Jesus, né? Além daquela história do caminho de Damasco, porque a gente sabe bem a história relatada, como eu falei, né? Lucas 9, aqui está falando, Paulo vai falar outras vezes. Aconteceu aquilo, e às vezes a gente fica apegado, né, a uma experiência de vida que a gente teve, né? Eu ouvi essa palavra, entreguei minha vida a Jesus, e pai, a gente para ali, naquele testemunho daquele tempo. E Paulo está aqui dizendo: olha, não foi só naquela ocasião, não. Eu caí em êxtase dentro do templo. Dentro do templo, o Senhor falou comigo. Então, é uma coisa contínua. A experiência com o Espírito Santo é algo que nos acompanha constantemente. A gente tem uma experiência maravilhosa que eu guardo e que eu entrego como um exemplo, né, do que Deus faz, um testemunho do que Deus fez na minha vida, uma ocasião, sim, mas isso não quer dizer que eu não vou ter outras experiências com o Espírito Santo que são importantes. E ele disse: eu tive experiências sobrenaturais, eu caí em êxtase, o Senhor falou comigo, o Senhor me deu um direcionamento importante, como ele gosta de fazer, né? A pregação de Paulo, ela não era em cima de fatos, né, de experiências, era em cima da palavra. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo, apontando sempre, né, para o Senhor, mas era uma palavra seguida de poder. Ele dizia: a minha pregação, ela não era baseada em sabedoria de homens, né, mas em poder, né, do Espírito Santo.
Note que Paulo, para Paulo, né, parecia natural ele pregar em Jerusalém. Por quê? Porque ele era um grande conhecedor da lei, ele tinha tudo para falar aos judeus, porque ele conhecia a lei melhor do que a maioria dos judeus ali, tinha sido ensinado por Gamaliel, era seguidor, então não era somente conhecedor, ele era seguidor, e aí ele pensava assim, eu tenho tudo para pregar em Jerusalém para essas pessoas, mas lembra que Jesus tinha outros planos, ele fez Paulo um arauto para os gentios, né? Disse, saia depressa daqui, e Deus usa as circunstâncias, mesmo as mais adversas, minha gente, para fazer a obra dele. Eu fico extasiada pensando, nós aqui vivemos a pandemia da Covid, todo mundo entrou em casa, ninguém ia para o templo, ninguém ia para as igrejas, né? Não tinha pregação, sermão, culto, né? Aí o que aconteceu? Deus invadiu os lares com a tecnologia, e aí, de repente, a gente teve acesso a cultos daqui, locais, a cultos de outros países, a conferências internacionais, e você agora está vendo a escola dominical, né? Eu espero que esteja vendo, mas se não está vendo agora, pode ver depois, via mídia. Deus disse assim, tem esse entrave aqui, essa dificuldade, isso é oportunidade, eu vou fazer algo muito maior, de muito mais alcance. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E aí, o Senhor disse, saia, né, para Paulo, vá pregar fora. Continuando nos versículos 19 a 21. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá. Aí Paulo está se declarando, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Isso é Saulo, né, dizendo o que ele disse ao Senhor. Eu estava lá no apedrejamento de Estevão, eu estava dando minha aprovação, eu estava cuidando da roupa dos que o apedrejavam. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Então, é o seguinte, Paulo achava, né, que a sua atitude anterior, que tinha acontecido, né, o fato com Estevão lá, e a mudança radical que ele sofreu, né, pela experiência com Jesus, seriam suficientes para convencer aqueles judeus que estavam acusando a ele, né? Assim, Paulo pensou assim, eles vão se identificar comigo, porque eu estava no lugar deles, e aí, de repente, eu tive essa experiência com o Senhor e caiu a ficha, né? Abriu-se o véu, eu comecei a enxergar. Então, Paulo estava acreditando, né? Agora eles vão entender tudo. E aí, a gente precisa entender, minha gente, que a lógica não é a melhor forma de entender as coisas de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus para o mundo, com o entendimento da mente humana, parecem loucura, né? Diz a palavra. E aí, a gente não pode ficar achando assim, eu vou dizer isso e eles vão capturar a ideia, né? O plano, minha gente, eu estou dizendo o que não fazer, agora vou dizer o que fazer, né? O plano é seguir o direcionamento de Deus. Às vezes Deus diz assim, diga esse versículo, fale essa palavra, eu não sei direito onde é que está esse versículo na Bíblia, eu fico com vergonha de dizer que eu não sei onde está esse versículo na Bíblia, porque é isso, é a palavra de Deus. O versículo é só uma numeração que alguém usou para você fazer uma referência, né? Assim, tá ali, você quer ler, lê o contexto, pá. Mas o importante é a palavra de Deus, e é ela que tem que estar na sua mente. A gente tem que decorar os versículos da Bíblia, porque não faz parte das escrituras, sabia disso, né? Enfim, a gente precisa sim falar a palavra de Deus segundo o direcionamento de Deus, porque Deus tem uma palavra rema, uma palavra que faz significado, né? Faz sentido naquela hora para as pessoas que estão vendo, né? Ouvindo o que você está dizendo. E aí,
Paulo queria que os judeus soubessem que ele estava só obedecendo a ordem que ele recebeu do Senhor. Porque ele está dizendo assim, olha, então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Foi isso que o Senhor disse a Saulo, e Saulo estava fazendo o quê? Obedecendo aquela ordem que Deus disse, vá. Ele disse, eu estou fazendo aqui o que Deus mandou eu fazer. Só que aí Jesus os enviou gentios, e eu botei aqui de vermelho a palavra gentios, vai ser explicada no próximo slide. Se liga aí, porque essa palavra foi mágica nessa fala de Saulo, tá? Versículos 22 a 24. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. O comandante não estava entendendo nada que estava acontecendo ali. De repente, estava todo mundo calado e, de repente, começaram a gritar, né? Aqui diz assim, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Lembra que eu salientei a palavra gentios no slide anterior? Os judeus daquela época, minha gente, eles não tinham problemas com os gentios se tornarem judeus. E eu lembro que isso já acontece desde o Antigo Testamento. Lembra de Raabe, a prostituta Raabe, aquela que foi salva, ela e a família dela. Ruth, se lembra de Ruth, que a nora de Marga, né? A Mara, só vem a Marga na minha cabeça, mas Ruth tem um livro, né, na Bíblia, com o nome dela, contando a história dela, que ela também era moabita e foi adotada, né? Não somente adotada ali como uma judia, mas ela foi parte da linhagem de Jesus, né? E aí ela era avó, bisavó de Jesus aí, acho que bisa. E a gente tem Timóteo, aqui há poucos capítulos atrás, a gente viu que Timóteo era filho de grego, né? Timóteo era gentio ali, né? E Paulo até pediu a ele para ser circuncidado, né? Para pregar a palavra de Cristo. Então, essas pessoas, elas foram admitidas ali. E os judeus, eles não tinham problema das pessoas ser judias. Na verdade, até hoje, eu tenho uma amiga que apaixonou-se aí por um judeu, e aí ela fez um curso lá e tal, e se converteu ao judaísmo e casou. Ela era cristã, como eu e você, era uma cristã da denominação católica, e ela se converteu ao judaísmo e casou, né? Ela foi admitida na comunidade como como parte, né, do judaísmo, assim. Mas aí é assim, tudo bem, um gentio se tornar judeu. Agora, eles ficaram incrivelmente ofendidos com a ideia desses gentios se tornarem cristãos. Eles tinham um problema com o cristianismo. O problema deles é com a mensagem de que Jesus era o Messias, né? Essa ideia aí é que eles não engoliam. A mensagem de Jesus que Paulo e o próprio Novo Testamento pregaram você pode vir a Deus como você é, sendo judeu, sendo gentio, sendo estrangeiro, sendo alto, sendo baixo, sendo rico, sendo pobre. Venha como você estiver, mas você deve ir a ele como? Através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Mas aí o que acontece? Até hoje, minha gente, até hoje, os judeus não acreditam que Jesus
era o Messias. Até hoje eles esperam o Messias prometido no Antigo Testamento, e esse Messias, ele não vai vir do jeito que eles estão esperando, né? Eles estão esperando um Messias, tem uma série de razões para isso, né? Eles acham que ele vem com um Messias libertador, um cara cheio de autoridade e poder aos olhos humanos, porque Jesus tinha autoridade e poder, mas não no entendimento deles do que significa autoridade e poder. É por isso que eu digo, nós precisamos realmente reconstruir a nossa mente, e Deus nos ensina isso, né? A gente precisa repensar as coisas de Deus, porque quando a gente interpreta a palavra de Deus com o nosso entendimento, a gente cai em armadilhas que nos levam para uma direção muito diferente do que é a verdade. Continuando aqui, versículos 25 e 26. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião, que era responsável por açoitar Paulo, foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. Paulo ia ser açoitado de uma forma violenta. Não vou entrar aqui no detalhe, mas essa palavra aqui que está traduzida açoitá-lo no original significava um açoite diferente. Lembra que havia um chicote, né, com pedrinhas e ossos na ponta e pau. Esse era pior ainda. A palavra que foi traduzida aqui era um açoite, mas um açoite outro nível, aí lá para cima, né, com uma forma muito mais violenta, né, muito mais agressiva. E aí, muitas pessoas que eram açoitadas nessa forma que está traduzida aqui, eles morriam ao receber esse castigo. Então, esse comandante, ele queria interrogar Paulo, né, como foi dito já há pouco, mas ele disse assim, vou espremer ele para ele não ficar pensando duas vezes quando eu fizer as perguntas. Mas, ao saber da cidadania romana de Paulo, o centurião, que foi avisar lá o comandante, porque a lei não permitia nem que o cidadão romano fosse amarrado, muito menos açoitado, sem que houvesse o devido julgamento. E isso vai explicar o que a gente vai ver no próximo slide. Versículos 27 a 29. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Minha gente, eu já li muitas vezes esse trecho daqui, né? E eu não entendia a importância de cada detalhe que é colocado aqui. Paulo, até agora, ele tinha se apresentado como? Ele fez um discurso de defesa. Como é que ele se apresentou? Judeu de judeus. Ele estava se identificando com a audiência. Ele dizia, eu era fariseu. Ele se apresentou daquela forma para aqueles homens que ele queria alcançar. Agora ele estava falando com o comandante e disse, ei, você pode açoitar um cidadão romano. Ele agora está se apresentando para o comandante de uma forma diferente. Na verdade, ele está se apresentando para o centurião, que é a pessoa que o comandante tinha ordenado açoitá-lo. E aí, o que aconteceu? O comandante perguntou se Paulo era mesmo cidadão. Ele disse, eu sou. Ele tomou aquela palavra com verdade. Por quê? Porque você dizer que era cidadão romano e não ser, era um crime que realmente podia já levar à pena de morte. Então, você mentir que era cidadão romano não era uma coisa esperada, muito menos aceitável, né? Aí o comandante aceitou essa palavra de Paulo, mas o que ele fez?
ele fez pouco caso da importância da cidadania de Paulo. Ele agora ficou na defensiva, ele disse, eu também sou, mas eu paguei muito por isso. Ou seja, qualquer um pode comprar isso, e esse comprar, minha gente, não era uma coisa que estava à venda pelo governo romano, mas era algo que você podia, talvez, comprar por propina, através de propina, né? Dando muito dinheiro para as pessoas erradas ali. E ele estava dizendo, olha, eu sou, mas eu paguei um preço elevado por cidadania. Paulo disse, não foi o meu caso. Eu tenho por direito de nascimento. Ele nasceu cidadão romano. E como era possível isso, um judeu nascer com cidadania romana? Então, a história mostra que a cidadania romana ela poderia ser dada como reconhecimento por serviços a Roma. Roma, né, a instituição romana, o governo romano podia entender que ou o pai ou o avô, né, algum antecedente de Paulo teria prestado um serviço a Roma e, em reconhecimento desse serviço, ter dado a eles a cidadania romana, na providência do Senhor, porque o Senhor não deixa nenhum detalhe fora da sua vontade. Então, Paulo tinha essa cidadania romana por direito de nascimento, né? E aí, o que aconteceu? O comandante, ele entendeu que ele tinha agido precipitadamente e o intuito dele era abafar aquela confusão que estava acontecendo no meio da multidão. E ele agora estava receoso, né? E aí a palavra diz, o comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. E aí, prosseguindo o versículo 30, nosso último slide de hoje. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Primeiro, a curiosidade do comandante faz com que Paulo seja levado ao sinédrio. O sinédrio era o congresso, o parlamento, né, judeu. Então, os judeus, eles tinham uma autoridade civil ali, não militar, mas civil naquela comunidade. Então, eles podiam julgar pessoas, né, como sinédrio. No sinédrio, a gente já viu que os apóstolos foram levados ao sinédrio, e lá Gamaliel falou, e pá. Então, era ali que a comunidade judaica exercia a lei judaica, né? E eles, mas veja que eles estavam submetidos a quem? Ao Império Romano. Então, o comandante, ele ordenou, eu marquei aqui em azul, ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes em todo o sinédrio. O comandante, ele tinha autoridade sobre o sinédrio. E ele mandou que eles se reunissem, né? E aí, o que aconteceu? Paulo tinha sido membro do sinédrio, lembra? Ele sabia como funcionava e provavelmente ele conhecia muitas pessoas lá. E aí, no capítulo 23, dando aquele toquezinho, né, de cenas do próximo capítulo, nós vamos ver Paulo usando essa experiência que ele teve no Sinédrio para se dirigir a esses homens da forma efetiva. Com o microfone aberto aí, interferindo aqui na nossa transmissão. Mas já estamos terminando, vamos abrir o microfone para você falar para a gente, tá bom? Enfim, vamos ficar atentos a isso, porque a última coisa que eu queria falar aqui é que Paulo, ele fala a cada pessoa de um jeito que a pessoa entenda. Então, ele se dirigiu ao comandante em grego, na língua grega, ele se identificou ao comandante como cidadão romano. Por outro lado, com
o povo em geral, os judeus, ele falou em aramaico, ele se identificou como o quê? Como fariseu, como discípulo de Gamaliel, né? E agora a gente vai ver Paulo se dirigindo às autoridades do Sinédrio também de uma forma efetiva, usando a experiência. Eu queria trazer isso, a gente precisa sempre trazer a palavra para a nossa vida, minha gente. Às vezes a gente quer pregar uma palavra para alguém, né? Ah, preguei o evangelho, falei, a pessoa não aceitou nada, não entendeu nada, porque talvez você está falando a verdade com V maiúsculo, mas você está usando uma linguagem que a pessoa não entende. Então, é muito importante a gente entender que a nossa comunicação, ela precisa ser efetiva, e a gente precisa levar isso em consideração na hora de pregar a mensagem. Amém? Boa. Agora vamos lá para a nossa troca de experiências aí. Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. Aí, pessoal, vamos compartilhar o que é que Deus falou ao seu coração nessa manhã, através dessa passagem linda de Atos 22. Como é? Eu estou lendo o chat aqui agora. A Aninha estava falando, lembrando de Noemi, a sogra de Ruth. Valeu, Ana. Só me veio a história, né? Que ela se chama Amarga ali, mas era Noemi, a sogra de Ruth, né? Ali. Vamos lá. Quem vai? Beijo para você, Lala. Cadê, minha gente? Falem aí. Bora, Rosana. Diretamente de Tamandaré, sem mais detalhes. Eita! Então, o que eu achei interessante, né, de Paulo, né, essa questão que você falou, né, a maneira como você comunica. Quando ele fala em aramaico, né, todos param para ouvi-lo, né? Então, a maneira como a gente comunica a palavra faz todo sentido, né? E a ousadia ou a coragem mesmo de Paulo, diante né, prestes a ser, né, julgado, apedrejado, sei lá o que ia acontecer, né, mais na frente com ele se defende, ele reconhece quem ele era, né? Ele confessa a todo mundo, né, que perseguiu os cristãos, né? E hoje ele está em outra situação. E a pergunta que tem na chamada, né? Como é que você vai se defender? Quem você era e quem você é agora nesse momento, né? Então, essa coragem dele de publicamente se apresentar, né? Quem era Saulo e quem é Paulo, né? Essa coragem dele e isso que você falou agora no final, a maneira como a gente comunica, né? Ele se fez entender, se fez compreender, certamente, né? Algumas pessoas, né? É isso, a coragem dele de se defender. Amém, amém. Isso é uma coisa muito importante. Eu queria só parafrasear isso aqui, porque às vezes a gente fica querendo pregar com a nossa boca, né, para os nossos parentes, né, os nossos familiares, para os nossos amigos. Eu fico falando, mas às vezes a sua vida não é um testemunho. O testemunho, que transformação aconteceu na sua vida? Eu era assim, mas agora sou assado. Eu fazia isso, mas agora não faço mais. Eu não fazia isso, mas agora eu faço. Então, que transformação Deus promoveu na sua vida, que você possa declarar, olha, a ação de Deus na minha vida foi essa, e as pessoas possam ver evidência do Espírito Santo, né, que é o nosso selo, né, da nossa salvação na nossa vida. Amém. Obrigada, Rosana. Amém. Diga aí, Taninha. Sou eu mesmo? Tânia, vai. Sou. Peraí. Tá, joia. Eu estava bem nesse pensamento dito agora, mas eu queria só acrescentar mais alguma coisa, né? Com a importância de termos nós mesmos
mas sermos com a palavra viva no coração, né? É aquela coisa de você dizer, mas decoro, sabe o versículo, sabe? Ela tem que estar viva nas suas ações, na maneira de como você age, da maneira de como você faz alguma coisa, né? E às vezes você sempre diz assim, e aí segue o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz. Hoje eu tenho quase como uma campainhazinha dentro de mim, quando eu estou seguindo ele exatamente no que ele quer, parece assim que existe um brilho diferente. Aí você encontra uma pessoa, a pessoa, e o que está acontecendo com você? Tânia, cada dia você fica mais bonita, cada dia, não é a beleza exterior, é a beleza interior mesmo, é um brilho, né? Aí até eu tenho uma amiga que sabe que de vez em quando eu boto Botox, eu digo, minha filha, o Botox está atrasado tanto tempo, faz tanto tempo que eu não boto nada. Esse brilho vem de lá de cima. Então, que a gente possa seguir cada vez mais, avivar a palavra no seu coração. E aí ela vai fluir, e ela vai ser guia para os outros, vendo através das suas ações mesmo. Amém. Parabéns, Kátia. Saudades de todas aqui, viu? Beijo grande. Amém, glória a Deus, Tânia, é isso mesmo, né? O nosso testemunho, Deus vê por dentro, Ele vê o nosso coração, né? E as pessoas enxergam o reflexo de Deus na nossa vida, glória a Deus. Lala, cadê tu? Estás aí? Vais falar conosco? Cadê você? Então, sem constrangimento. Fiquem à vontade, minha gente. Cadê vocês? Vocês são boca do reino. Aninha, Kátia, eu abri aqui, mas assim, eu acho que já foi tão batido nessa coisa do testemunho, mas foi o que mais me chamou a atenção aqui, foi esse versículo, o 14, sabe? O 22:14, ele fala assim, quando Paulo está explicando, né, relatando como foi o que aconteceu com ele, ele diz assim, então ele disse que, ele falando de Ananias, né? Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. Eu achei isso tremendo, assim, o testemunho, ele vem a partir, né, ele antecede uma experiência que foi conhecer a sua vontade, ver o justo, ter esse encontro pessoal com Jesus, né, e ouvir as palavras da sua boca. Aí, o nosso testemunho, ele é efetivo onde a gente for, onde a gente andar, principalmente dentro da nossa casa, da nossa família, né, que é o mais difícil, quando a gente é respaldado por isso, porque assim, não é o meu testemunho, não é o que Ana faz ou o que Ana fala, é o que eu recebi, o que eu vi, o que Jesus fez na minha vida, o que eu vivo de experiência, né? Isso é que flui para os outros e para onde quer que a gente vá, né? E essa coisa, assim, eu até risquei aqui, obediência, porque fala, né, que então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe, aos gentios. Então, assim, quando a gente conhece essa vontade, né, de Deus, assim, a gente se disponibiliza, Deus, onde o Senhor mandar, como Paulo. Não foi para Jerusalém como eu quero, mas vai para os gentios, então vai para um lugar onde, né, não seja confortável para mim, mas, assim, você estar realmente disposto a testemunhar com a sua vida, Jesus, onde quer que Deus mandar, né? Amém, amém. Verdadeiramente é assim, né? A disponibilidade é tudo que você precisa ter, né? Fernandinho, querido. Bom dia, né, gente? Mais uma vez, graças a Deus por esse domingo aqui juntos. Mas, assim, amém para todos os destaques que foram feitos já, né? O que eu vou trazer para nessa manhã é o seguinte, que Paulo, né, se comunicou, né, com excelência de comunicação,
mas ele não reagiu, ele agiu. Então, diante das autoridades, não houve uma reação. Então, quando ele foi preso, ele cedeu a condição, né, de preso. Quando ele foi levado ao Sinédrio, ele também não reagiu. Ele buscou agir em conformidade, né, com o que estava determinando as autoridades da terra, sem negligenciar com aquilo que Deus tinha comissionado para ele. Então, acho que é uma característica assim, muito forte dos seguidores de Cristo, é que eles não devem reagir às condições, mas devem agir em conformidade. É isso que eu queria trazer para vocês. Boa, Bom Fernando. dia. Bom dia. Essa coisa do agir significa que você tem uma posição, né? A sua postura, o seu lugar, ela não depende daquilo que lhe disseram ou que fizeram com você, mas é uma posição onde você já se encontra, né? E você se coloca a partir dela. Excelente, muito bom mesmo. Alguém mais aí quer compartilhar alguma coisa que veio ao seu coração? Não? Então, vamos nessa. Estamos terminando aqui o nosso tempo. Pastorzão, querido, vamos lá. O microfone é seu. Muito bom dia, gente. Que maravilha, que muito bom a gente começar assim, né? Começar o dia, começar a semana, e essa participação, esse entendimento, né? Isso é tudo para a gente. Então, que a gente possa viver isso e expandir isso para o nosso testemunho, né? Como foi tão falado aqui, que o nosso testemunho seja a partir disso. Ou seja, que todo esse tempo que a gente está tendo aqui, inclusive, né, isso reflita no nosso testemunho também. Isso será fundamental. Então, louvo a Deus pela vida, pela dedicação de cada um de vocês aqui, pela busca de cada um de vocês, né? Então, vamos orar, vamos colocar aí diante do Senhor essa gratidão. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor Deus, de poder aqui parar, refletir, ver, entender, Senhor Deus, aquilo que Tu queres para a nossa vida, aquilo que Tu queres através da nossa vida. Que tudo isso, Pai, todos esses ensinamentos, todas essas situações, essas lições, Pai, esses princípios sejam refletidos no nosso testemunho. Queremos testemunhar o Teu amor, o Teu cuidado, queremos testemunhar a Tua salvação. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ótima. Amém, pastorzão. Amém, gente. Um beijo grande para Bom vocês. dia a Um ótimo todos. domingo. Bom dia. Excelente. Beijo grande. Bom domingo para vocês. Que o Senhor Bom esteja domingo. com vocês a semana toda. E a gente se vê Amém. domingo que vem. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada, Amém. Cássia. Bom dia. Bom dia, Bom gente. dia. Dia. Bom dia a todos.